Eu também achava isso, que parece espanhol, só na versão feia. Então, vamos ao primeiro vídeo. Eu vou contar como que fiz para aprender o português. Como que uma gringa fala português. Aqui tem muitos vídeos já de gringos explicando como que eles fizeram para aprender o português. Cada um fez de maneira diferente. A minha história também é um pouco particular, porque eu realmente não gostava do português. Então é um pouco surpreendente que eu falo português agora e que eu gosto do português. Enfim, vamos lá no início. Eu já fiz um vídeo há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos já. Fiz um vídeo falando 8 idiomas. E nesse vídeo eu estava explicando o português, como que eu fiz para aprender o português. Só que no vídeo eu não expliquei bem detalhado, porque o vídeo ficava longe, né? Então aqui vou explicar do início realmente até agora como que eu fiz, por que eu decidi aprender o português. Então, vamos lá. Pois, lá no início, tenho que começar com o espanhol. Muitas pessoas que falam português, que têm facilidade de aprender o português, já falam espanhol, porque isso facilita muito. Então, com o meu caso também é assim, eu aprendi primeiro espanhol. Eu sou da Alemanha. Na Alemanha, no colégio, nós aprendemos espanhol. Tem escola de espanhol. Então, eu tinha aprendido francês, inglês, francês e depois, como terceira língua, escolhi o espanhol. Nem tinha português, nem nada disso. Aqui é muito raro você ver português ensinado. Então, decidi aprender o espanhol. Eu sempre gostava muito do espanhol. E aprendi durante 2 anos. E quando eu aprendi espanhol, eu tinha um ex-namorado que foi pro Brasil durante 3, 4 meses. E ele gostava quando ele voltou do Brasil, foi pro Rio de Janeiro. Quando voltou, ficou encantado com o Rio, ficou encantado com o português, com tudo. Enfim, então ele praticamente aprendeu sozinho o português. Eu falei, como é possível? Porque ele foi embora, 4 meses depois já falava português. E nós aprendimos espanhol ao mesmo tempo, porque fomos na mesma escola. Então, as aulas de espanhol eu sempre estava com ele estava aprendendo espanhol comigo. E eu falei, como que é possível que esse moleque fala português assim tão bem depois de só 4 meses? Porque ele só falava espanhol, mas ele não gostava tanto do espanhol, gostava mais do português. E uma vez que foi pro Brasil, aprendeu assim rapidamente. E quando voltou já começou a falar muito português, a me ensinar também coisas, palavras, a escutar muita música brasileira, escutava muito pagode, coisas assim. E enfim, eu sempre gostava da música brasileira, então essa música, pagode, tudo aquilo também gostava de escutar com ele. E aí também começava a me soltar sempre assim frases e palavras em português. E eu falava, nossa, que idioma tão feio. Desculpa, mas nos meus ouvidos, o espanhol era muito mais lindo, muito mais, não sei, muito mais bonito. Porque português aqui, você não costuma ouvir muito português. Então, quando você ouve português, é muito assim estranho. E muitas pessoas até aqui também falam que parece espanhol. Eu também achava isso, que parece espanhol, só na versão feia. Me desculpe, gente, mas eu achava isso. Eu achava realmente, eu pensava, nossa, como que você aprendeu essa língua tão feia, que o espanhol é tão bonito, tão lindo. E aí vem o português, é como 2 irmãos, um irmão muito bonito e outro irmão feio. Aí
um pouco assim. Logo fomos com a família dele, fomos pro Portugal, porque a família dele, todos os anos, eles vão pro Portugal. Fui com eles também e lá ele tinha conhecido uma galera brasileira. Então, ele tinha conhecido essa galera brasileira e fui um verão com ele e nós estávamos com essa galera. Então, lá ele já tinha tanto português que falava sempre com ele em português e eu estava assim ao lado. Como eu falava só espanhol, eu entendia muito do que eles estavam falando, só que não falava nenhuma palavra de português. Então, tava tipo assim, sempre assim ao lado e sim, entendia, mas não falava assim, não, assim, nem mais nem menos. E depois disso, eu mudei para Espanha. E quando mudei para Espanha, eu tinha também conhecido uma galera brasileira lá. E fui muito com uma amiga minha que gostava muito de pagode, samba, assim. Gostava muito de dançar, de salsa também. E eu também gosto muito de dança. E ela tinha um namorado brasileiro. Ele tocava nos bares pagode, então convidava ela e eu também fui. E lá foi quando realmente comecei a gostar da música, gostar também do idioma, do português. E uma vez que tinha assim conhecido mais da cultura brasileira, assim, eu falei, puxa, já tô entendendo muito, então vou aprender mesmo. Só que não tinha nem escola, né? Tinha uma escola, acho, em Madrid. Uma que conheci. Só que nessa época eu estava estudando. Nem tinha dinheiro para pagar as aulas, então decidi aprender sozinha mesmo. Comprei 2 livros, exatamente 2 livros. Um livro de texto, um livro assim para fazer exercícios, e esses 2 livros até hoje foram a única coisa que eu usei para aprender o português. Esses 2 livros e já comprei esses 2 livros, comecei assim, foi um livro de gramática, um livro de texto, assim, de exercícios. Comecei com o livro de gramática. Passei toda a gramática assim em nada, porque era quase a mesma coisa que o espanhol. Era igual. Eu lembrava que passava assim a gramática. Nossa, é como igual ao espanhol. É igual. Então, claro, o espanhol me deu muita facilidade na hora de aprender o português. A gramática é quase a mesma, praticamente a mesma. As regras também são praticamente as mesmas. Depois disso, eu comecei a ouvir muito, a escutar realmente muita música, a traduzir as letras das músicas, fiz muito isso para conhecer vocabulário, coisas assim. Depois também comecei a falar com pessoas brasileiras, com pessoas que estavam no Brasil por chat. Comecei com Babbel, que é um aplicativo para aprender gramática e tal. E comecei com Busuu, que é também um aplicativo para chatear com pessoas de fora, de todos os idiomas que você quiser aprender. Então, comecei aprendendo, falando com pessoas. Eu lembro que eu falava com um garoto de Salvador, e até faz 2 anos atrás eu fui para Salvador e encontrei aquele rapaz assim do nada. Foi muito engraçado, um mundo realmente pequeno. Enfim, comecei a falar com brasileiros e é muito fácil, né, fazer contato com brasileiros. Também comecei a conhecer mais pessoas, mais brasileiros lá onde estava morando em Madrid. E eles também me ajudaram muito, porque o brasileiro, quando está em grupo, realmente todo mundo, quando você está em grupo, você sempre prefere falar a sua língua, né, seu idioma. E mesmo eu estando com eles nunca trocavam.
eles sempre falavam só português. Porque eu, por exemplo, se eu estou com uma amiga que fala um idioma e estou com outra que fala outro idioma, eu vou fazer com que todo mundo fale a mesma língua, sabe? Mas eles não. Eu estava lá, mas eles sempre só português. Português, português, português mesmo. E logo fui morar na França, lá a mesma coisa. O pessoal brasileiro sempre junto, sempre em grupo, sempre junto e sempre só falando português mesmo. Os espanhóis fazem a mesma coisa. Então eu sempre estava com a galera brasileira e também com a galera latina, com a galera que fala espanhol, né? Tava entre os dois, assim. E isso também me ajudava muito para aprender mais, para falar, para ter facilidade e tal coisa. Então, esses foram os inícios do meu português e pouco a pouco fui amando mais. E em 2018 fui pela primeira vez pro Brasil. Ah, não contei. Enfim, com isso também, um amigo meu que é português me falou: para aprender mais, você pode assistir filmes e tal. Eu já fazia isso, mas estava procurando uma coisa brasileira. E ele me falou de Avenida Brasil. Nossa, viciei dessa série. Realmente, essa novela foi tão boa. Viciei completamente. Com isso também procurava outras novelas. Nossa, assistia tantas novelas. E era só para aprender mesmo, mas aprendi um monte. Eu acho que não teria aprendido tanto em tão pouco tempo, porque eu realmente, a base do português aprendi em 2 meses. 2 meses só. A base. A partir daí, nem toquei mais nunca nesses livros que tinha comprado. Só 2 meses usei e lá. E o meu português que estou falando agora é só realmente de praticar, de falar com pessoas, de assistir novela atrás novela. Enfim. Isso foi a história como eu aprendi português, porque que eu falo português. E hoje em dia estou falando com amigos, a maioria do tempo estou falando com amigos e aprendo sempre todo dia mais e mais. No início eu falava mais portunhol, né? Mas agora tá bem separadinho, português e espanhol. E uma vez que fui pro Brasil, nossa, amei até mais. Eu já amava os brasileiros que eu conhecia. Um povo sempre muito assim, aberto. Porque todos os brasileiros que eu conhecia aqui na Europa sempre foram assim. Então eu já tinha boa impressão do Brasil. Quando eu fui, realmente gostei. Gostei muito. Lembrava muito da vida na Espanha. Porque eu morava lá também 5 anos. E Espanha também é muito diferente do resto da Europa. É mais assim latino, né? Digamos. Então eu gosto muito dessa cultura, por isso eu gosto muito da cultura latina. Porque também é muito parecida na cultura africana também. Tem muitas coisas em comum. Pois enfim, essa foi a história como eu passei de odiar o português a amar o português. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e nós vemos no próximo vídeo em português. Tchau!